propostas de resoluções. Peço à comissão que faça a leitura. Projeto de Resolução 2018. Ementa. Altera o artigo 63 da Resolução 003/2001, Regimento Interno do TCE-AL, que trata das reuniões ordinárias do Tribunal Pleno. Da relatoria da senhora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, lida em quarta leitura. Projeto de emenda à resolução TC-AL 2018. Altera a redação do inciso 1º do artigo 7º da Resolução Normativa número 007/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Da relatoria do senhor conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, lida em quarta leitura. E tem 2 resoluções para ser aprovadas hoje. Do conselheiro Rodrigo Siqueira. Faça a leitura? Por favor, faça a leitura da emenda. Acho que para aprovação, para colocarmos em... Isso, são 2. Colocarmos em votação. Projeto de resolução número 2018. Ementa. Inclui o artigo 40A na resolução número 003/2001, Regimento Interno do TCE-AL, disciplinando sobre a forma de regulamentação do processo eletrônico no âmbito da Corte de Contas. Projeto de resolução número 2018, ementa. Revoga o inciso 14 do artigo 39 e altera a redação do parágrafo 1º do artigo 200 da resolução número 003/2001, Regimento Interno do TCE-AL, que tratam da competência do plenário e da citação, intimação e notificação. Da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Então, vamos colocar em votação as 2 resoluções propostas pelo conselheiro Dr. Rodrigo. Senhora presidente, só um esclarecimento, me parece, uma das propostas contém, houve durante a tramitação dessa segunda proposta, uma solicitação de emenda quanto à redação do projeto do texto normativo. Então, seria interessante que a gente colocasse também com essa proposta de correção do texto do normativo. Então, Vossa Excelência já acatou, então, a sugestão e já fez a alteração da... Houve o acatamento por minha parte, né, da sugestão. Certo. E de modo que seria interessante que ficasse claro que a redação do normativo, né, da alteração normativa, seria a proveniente da emenda que ele sofreu durante a sua tramitação. Então, Vossa Excelência sugere que seja feita a leitura não só da emenda, mas de como ficou toda a redação? Seria interessante. Qual seria a proposta de qual da resolução? Número? Seria a referente à alteração do artigo, salvo engano, 170 do Regimento Interno. Vossa Excelência, você está com essa? Não estou com ela aqui, está chegando. Se Vossa Excelência é possível fazer a leitura, nós agradecemos. Como ficaria a redação? Seria que altera o parágrafo 1º do artigo 200 do Regimento Interno da Corte. Nossa proposta inicial foi de que, abre-se aspas, o texto sugerido foi o seguinte: as citações ou notificações realizadas por via postal serão comprovadas mediante a juntada nos autos de documento comprobatório da entrega ao destinatário fornecido pela empresa de correios ou outra que vier a substituí-la. Nós sugerimos posteriormente a alteração desse texto por conta de algumas sugestões que recebemos, aprimorando ele para fazer para que ele fosse aprovado da seguinte forma:
As citações ou notificações realizadas por via postal serão comprovadas mediante a juntada nos autos de documento comprobatório da entrega das mesmas no endereço do destinatário. A única inclusão foi endereço do destinatário, né? E a finalidade foi fazer com que a citação viesse a ser válida, independentemente de quem viesse a receber, fosse de fato o destinatário, ou o porteiro, ou qualquer outra pessoa que lá venha residir no endereço fornecido pelo destinatário. É essa a finalidade da alteração que nós viemos a propor. Então, podemos colocar em votação. Conselheiro Otávio Lessa. Com o relator. Conselheiro Anselmo Brito. Excelência, eu queria só fazer um registro que a par dessa alteração de comprovação de notificação, contagem de prazos e o que mais dela resultar, eu quero apenas aqui ressaltar o texto do disposto no artigo 25 da Lei Orgânica, em que ele trata das citações, comunicações de diligência e das notificações, e elenca quais são, sem mesmo citar uma ordem preferencial, então pode se dar por qualquer modo. Também, no que pertine ao artigo 106 regimental, é o que começa o capítulo 1º do título 7º da contagem dos prazos, em que ele também permite que a contagem de prazos ela possa se originar a partir da publicação dos acórdãos do tribunal no Diário Oficial. Desde que essa alteração não vá de encontro ao que está citado na Lei Orgânica e também no regimento interno, eu acompanho a proposta do relator original que seja feito esse registro em ata, por gentileza. Conselheiro Fernando. Apoio o relator, senhor presidente. Então, está aprovada as duas resoluções apresentadas pelo conselheiro Rodrigo. E temos mais... Não, já foram lidas todas. Senhora presidente. Com a palavra o conselheiro Rodrigo. Eu tenho... Não, mas isso aí foi apenas de uma. São duas resoluções. São duas. Essa Então, foi uma. Foi Tá faltando aprovada a essa. outra. Isso, é verdade. Foi essa que ele Colheu só de uma. Vamos colocar a segunda. Por favor, a ementa da segunda, que está sempre para ser aprovada hoje. Por favor, a leitura da ementa da segunda. Projeto de Resolução 2018. Ementa. Inclui o artigo 40A na Resolução número 003/2001, Regimento Interno do TCE-AL, disciplinando sobre a forma de regulamentação do processo eletrônico no âmbito da Corte de Contas. Foi essa, né, conselheiro, que acabamos de aprovar? Essa aí é a segunda, parece. Essa daí seria Essa é a segunda. Então, vamos para a votação. Conselheiro Otávio Lessa. Com o relator. Conselheiro Anselmo. Excelência, da mesma forma, gostaria de fazer um registro que, desde que esta alteração regimental ela não altere os conceitos, por assim dizer, técnicos jurídicos constantes de nossa lei orgânica e também no que couber no regimento interno e também não vá de encontro às competências criadas por ordem constitucional e repetida em nossa Constituição e até, desculpe, em nossa lei orgânica, que é até mais detalhado em nosso regimento interno, eu acompanho a proposta de alteração regimental, que também seja feito esse registro em ata. Muito obrigado, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Então, aprovada. Senhora presidente, eu teria também para apresentar no dia de hoje, para solicitar a Vossa Excelência que autorizasse a primeira leitura de uma proposta de alteração do normativo do CARDUG. Se trata de uma alteração que se faz necessária diante da necessidade de implantação do processo eletrônico, visto que o CARDUG, como é
normatizado atualmente, ele possui algumas limitações, como, por exemplo, ele é voltado apenas para um cadastro, formação de um cadastro de gestores, quando, na verdade, o sistema do processo eletrônico vai precisar de um cadastro não apenas de gestores, mas também de unidades gestoras. Eu estou solicitando uma primeira leitura, até para ganhar tempo, mesmo sabendo que esse não é um texto concluso do trabalho que vem sendo elaborado pela comissão, até mesmo porque estamos em uma fase de estudos no que se refere à conclusão de alteração de algumas terminologias, né? Existem alguns técnicos do tribunal que estão avaliando a repercussão que essas terminologias, caso venham a ser alteradas, possa repercutir nos demais sistemas do tribunal, a exemplo do SICAP. Então, é um projeto bom, é um texto bom, mas que a gente pode apresentar ao longo da sua tramitação alguma emenda para adequar a esse mundo ideal que nós desejamos, mas que depende também da capacidade do tribunal de abarcar essa alteração, né? Por conta disso, estou solicitando a Vossa Excelência uma primeira leitura e a distribuição aos demais conselheiros do texto da proposta de alteração normativa. Então, vamos colocar em primeira leitura e assim que Vossa Excelência estiver com o texto pronto, que faça a distribuição para os demais conselheiros de conhecimento e, se necessário, apresentarem alguma alteração. Eu peço também que seja lida a ementa pela comissão plenária, por favor. Lida em primeira leitura. Instrução normativa dispõe sobre o cadastro de responsáveis e das unidades gestora, CARDUC, no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e dá outras providências. Então, está lida em primeira leitura e o conselheiro que sentir necessidade de apresentar alguma emenda, estamos contando a partir de hoje. Seria importante que todos pudessem participar na construção desse normativo que vai repercutir no funcionamento de todo o Tribunal de Contas, né? As ideias são sempre bem-vindas para que a gente possa construir algo que possa ser útil ao Tribunal de Contas e às necessidades de cada um dos conselheiros. Obrigada, conselheiro. Então, agora, continua facultada a palavra aos senhores conselheiros. Passamos, neste momento, à ordem do dia. Pela ordem para relatar o conselheiro Otávio Lessa. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Não tenho pauta para hoje, presidente, mas eu queria... o conselheiro Anselmo queria devolver um processo que ele encaminhou mais de contra-se, pedido de vista dele com relação à separação com relação à conta de governo e conta de gestão. Então, eu queria devolver, eu estou devolvendo só aqui porque foi por lá para o gabinete, mas estou devolvendo memorando, mas eu queria ler por como é que eu estou, porque o meu entendimento, vou manter meu entendimento e passarei para que ele, na próxima sessão, ele possa trazer o voto dele da forma que ele achar que deverá trazer. Nós pesquisamos a respeito do assunto e nós verificamos duas decisões do Supremo Tribunal Federal com relação a repercussões gerais. Uma é a número 848826, que diz o seguinte, já o resumo. Para fins do artigo 1º, inciso L, a linha G da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 90, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010,
A apreciação das contas de prefeitos, tanto de governo quanto de gestão, será exercida pelas câmaras municipais, com o auxílio dos tribunais de contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. E na de número 729744 também do STF, diz: o parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem de natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo, sendo incabível julgamento fixo das contas por decurso de prazo. Em cima disso, aí eu estou devolvendo através de memorando, mas que era a minha dúvida com relação a isso foi, todas essas duas repercussões foi de 2016, 10 de agosto de 2016 do STF. E aí eu estou devolvendo para o conselheiro, que entendendo, que esse é o meu entendimento, que as contas, principalmente essas de 2016 para baixo, que é o caso, essa aí de 2003, essas contas, nós, como também o tribunal já fazia junto, eu estou encaminhando junto da inspeção em loco, junto da prestação de contas. Então, estou devolvendo para o conselheiro através de memorando, e para que ele, através dos entendimentos dele, ele possa trazer o voto visto dele na sessão que ele pautar. Ok, conselheiro. Deixa eu botar aqui. Pela ordem, para relatar o conselheiro Anselmo Brito. Senhora presidente, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público Especial que oficia junto a esta Corte de Contas. Excelência, primeiramente, eu quero retirar de pauta o processo 4122 de 2010, que seria um voto vista sobre as contas de governo do gestor de Maravilha do exercício de 2009, tendo em vista que o conselheiro relator originário não se encontra no pleno, e como é a praxe do tribunal a devolução na presença do relator originário, estou retirando de pauta esse processo. No mais, eu trago o processo 6737 de 2014, que é um processo, aliás, estou trazendo esse processo e mais dois, que são processos que cuidam da análise de legalidade de ato de gestão. Este, em específico, o 6737 de 2014, é uma contratação direta na sua espécie dispensa de licitação, cujo objeto foi contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento, assistência técnica, manutenção corretiva, sem reposição de peças e componentes e preventiva do sistema telefônico das unidades do Ministério Público do Estado de Alagoas. O valor foi de R$ 5.300. O contratante, como já foi aqui dito, o Ministério Público do Estado de Alagoas, e o contratado é a empresa Benedito Camilo de Lima. O Ministério Público atuou nos autos, tendo em vista a manifestação e a documentação constante dos autos, entendemos que os atos de gestão aqui inclusos podem ser deliberados por nós e, caso o façamos, que seja em julgar regular, registrando-se e anotando-se o contrato 11 de 2014, que é o resultante dessa dispensa, com a ressalva de que, para as próximas contratações, o gestor ou quem houver substituído, observe o prazo estabelecido no artigo 61, parágrafo único do Estatuto Licitatório Nacional, publicação do seu extrato para fins de eficácia no prazo legal. É como voto neste processo, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Presidente, o Ministério Público se manifestou nos autos
intermédio do parecer 1269 de 2016, opinando pela regularidade da contratação. Só para registrar que o parecer foi exarado pelo então procurador Dr. Rodrigo Siqueira. Em discussão, processo oral relatado. Passamos à votação. Conselheiro Fernando. Com relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, declaro pedido. Conselheiro Otávio Lessa. Com relator, presidente. Aprovado. Senhora presidente, trago o processo 1522 de 2014, na mesma toada do anterior. É uma contratação novamente, contratação direta na sua espécie, dispensa de licitação, cujo valor gira em torno de R$ 5.600, e o contratante, como já disse anteriormente, é o Ministério Público do Estado de Alagoas. O contratado é a empresa construtora Feliciano Limitada, cujo objeto é empresa para execução de serviços de cobertura e tratamento contra infiltrações no prédio da sede da Promotoria de Justiça de Penedo, Alagoas. Novamente, da mesma forma que o anterior, eu trago o voto no sentido que julguemos regular este ato de gestão, que resultou no contrato 57 de 2013, com ressalva. E a ressalva é que seja observado o prazo do artigo 61, parágrafo único do Estatuto Licitatório Nacional, para que seja tida como regular a eficácia das contratações, sendo elas envolvendo procedimento típico licitatório ou a sua dispensa ou inexigibilidade. Eu tomo voto, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público, doutor Enio. Senhor presidente, do mesmo modo, o Ministério Público se manifestou nos autos por intermédio do parecer 1266 de 2016, entendendo que a contratação obedeceu aos ditames legais, opinando, portanto, pela regularidade da contratação e também registrando que o parecer foi exarado pelo então procurador Dr. Rodrigo Siqueira. Em discussão, passamos à votação. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Declaro impedido, senhora presidente. Conselheiro Otávio Lessa. Com relator. Aprovado. Trago excelência processo 4096 de 2009, é uma outra contratação direta, na sua espécie exigibilidade de licitação no valor de R$ 37.000, realizado pela Uncisal, contratando a empresa Fonac do Brasil Sistemas Audiológicos Limitada, cujo objeto é o fornecimento de equipamentos emissor otoacústico para a própria Uncisal. O Ministério Público atuou no feito, tendo em vista a manifestação e os documentos contidos nos autos. Trago o voto para que se faça o registro, a anotação, tendo em vista a legalidade dos atos de gestão aqui verificados. É como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Bem, por intermédio do parecer 966 de 2012, o Ministério Público, em análise aos autos, entendeu que a contratação obedeceu aos ditames legais sob o seu aspecto formal, opinando pela sua regularidade. Neste caso, o parecer não O é. parecer foi do Dr. Gustavo. Em discussão, Senhora presidente, eu, Rodrigo. só um esclarecimento, eu queria saber quais foram os pontos de controle que foram utilizados pelo conselheiro Anselmo. com a palavra o conselheiro Anselmo.
Excelência, só um minutinho que eu estou tentando localizar aqui o parecer jurídico da Procuradoria respectiva, onde tem o texto em que o fornecedor seria o apto a fornecer tal equipamento para os sistemas. Não é o do... Folhas 352. Não, acho que não é o ministerial, é o... Não, é o Procuradoria Jurídica. 352? 352. Da Procuradoria Jurídica do Tribunal ou do órgão? Não, do órgão. Não, esse é do Tribunal. A minha assessoria, por gentileza, que possa Agora, me ajudar aqui, a- para eu poder... A folha de informações da... Não, mas ela é apenas genérica. Eu localizei ela aqui, ela não tem especificamente, talvez, o que o conselheiro Porque no cheque- Rodrigo esteja solicitando. No checklist da seção de contratos e convênios tem um Sim, número... tem, mas é de forma genérica. Não, eu não solicitei o conteúdo do parecer. Não, eu não estou falando do conteúdo, mas da os pontos de Procuradoria controle. Os pontos de controle de Vossa Excelência. Né? Sim, o controle de legalidade, o ato de gestão, no que diz respeito à contratação por elegibilidade, com base no artigo 25, o fornecedor ser o único apto a fornecer esse tipo de aparelho. Ok, presidente, eu dou por satisfeito. É o que consta aqui dos autos, mas aí eu precisaria e gostaria de encontrar o parecer do órgão jurídico, até para que nós possamos espancar qualquer dúvida. Seria, eu acho que, mais prudente. Mas acho que o conselheiro já se colocou satisfeito. Ok. Podemos colocar, encerrar então a discussão, passarmos à votação. Perfeitamente, excelência, assim seja feito. Então, vamos à votação. Conselheiro Fernando Toledo. Com relator, senhor. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu acompanho o relator no que se refere aos pontos de controle adotados por ele e salientando que a minha análise se limita à conformidade da contratação em seu aspecto formal. Eu não sei se o conselheiro ele adentra no aspecto da execuibilidade do contrato, mas a minha análise fica apenas quanto ao aspecto formal de conformidade. Conselheiro, Excelência. conselheiro Não, Fernando. na verdade, eu não me recordo, pode ter existido algum, que esse pleno tenha adentrado especificamente a questão da legalidade da execução do contrato. Mas, em regra, tanto os pareceres da antiga Procuradoria Jurídica, quando atuava nesses feitos fins do tribunal, quanto do próprio Ministério Público, meramente, com perdão dessa expressão, caracterizar a formalidade procedimental para a formação contratual, seja ela advinda do processo licitatório, nas suas várias espécies, tá? Vários tipos, seja na questão dessa contratação direta. A par disso, eu tenho encontrado alguns processos que, apesar de nem a Procuradoria e nem o Ministério Público ter adentrado essa questão da análise da execução, temos um normativo que, ao considerarmos válido, aí eu só preciso que me foge aqui a cabeça o número, é de 70, o de 75, que trata das questões da atuação da própria Procuradoria, em que lá está incerto que quando o contrato publicado ele entrar de forma atrasada aqui no tribunal, o tribunal obrigatoriamente tem que se manifestar sobre essas duas situações, a formalização do contrato e a legalidade de sua execução. E às vezes até com pedido de nota de empenho ou documento que avalha, porque na verdade temos aquela diferença do que é empenho e do que é esse instrumento, nota de empenho. Então, coisas nesse sentido. Eu queria só fazer este adendo quanto a essa situação ou esta dupla situação a depender da entrada dos processos nesta Corte de Contas.
Conselheiro Rodrigo, nós já estamos em votação, mas... Não, estava em discussão ainda. Estava em discussão? Estava em votação? Estamos em votação. Então, eu só vou fazer um esclarecimento quanto ao meu voto, porque até mesmo se a gente for fazer uma análise apenas no que se refere à conformidade, a gente tem que ter alguns pontos de controle, né? A gente tem que verificar se o gestor, em seu ato de gestão, justificou de forma adequada o preço, se houve a homologação da dispensa por parte da autoridade. São pontos de controle, são que a gente tem que, em tese, analisar. Por isso que eu perguntei e fiz o esclarecimento que não estava ratificando o contrato quanto à execução, até mesmo porque a gente não está fazendo essa fiscalização de execução do contrato, mas como a gente está fazendo uma fiscalização de conformidade do contrato e do processo licitatório, processo de dispensa de licitação, conformidade com a lei, né, com a lei 8666, eu só perguntei do conselheiro Anselmo quais foram os pontos de controle que ele avaliou para poder entrar em discussão, eventual debate sobre o tema. Mas eu me dou por satisfeito, senhora presidente, e acompanho o relator. Então, vamos continuar a votação com o conselheiro Otávio Lessa. Relator. Então, aprovado. Levar a palavra ao conselheiro. Senhora presidente, assim a minha pauta de hoje está esgotada. Então, pela ordem, para relatar o conselheiro Fernando Toledo. Senhora presidente, também não tenho pauta para relatar nesta sessão. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, trago a relatar prestação de contas do município de Mata Grande. Eu vou ler resumidamente, ela é longa. Do município de Mata Grande, apresentada pelo senhor Fernando José de Araújo Lou, referente ao exercício financeiro de 2007, protocolada intempestivamente nesta Egrégia Corte de Contas. Os autos foram encaminhados inicialmente à DEFAFON, Diretoria de Fiscalização Municipal, que elaborou o relatório AFO-DEFAFON 55/2009, conclusivo pela aprovação das contas de governo, tendo em vista que a mesma não apresentava ocorrência de irregularidades. Os autos evoluíram ao gabinete do conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, que na sua atuação de conselheiro substituto mesmo, ele não estava atuando como auditor, proferiu a decisão monocrática de número 09/2016, apontando a presença de inúmeras irregularidades, assim como a ausência de documentos obrigatórios à prestação de contas. Esse eminente conselheiro substituto determinou, então, a notificação do ex-gestor para apresentação de defesa, assim como da documentação faltante. Em 9 de março de 2007, o ex-gestor compareceu aos autos e apresentou sua defesa, argumentando principalmente quanto aos documentos ausentes, que ficou impossibilitado de apresentá-los, tendo em vista não ter sido permitido o acesso aos arquivos da prefeitura. Nos demais itens, ele também apresentou defesa, argumentando basicamente que cumpriu o mínimo em educação, em saúde. No que se refere ao descumprimento do artigo 167, argumentou que existem entendimentos divergentes sobre a utilização correta de créditos adicionais, bem como dos remanejamentos, transposições, transferências, enfim. Em seguida, os autos foram encaminhados ao gabinete deste conselheiro relator, quem, procedendo uma nova análise do balanço geral, identificou outras inconsistências que poderiam motivar a rejeição das contas, razão pela qual foi proferida nova decisão, determinando nova citação do gestor para apresentar sua defesa sobre as mesmas, oportunidade na qual reiteramos a requisição da documentação faltante. Em 6 de junho de 2018, o ex-gestor compareceu novamente aos autos, apresentou tão somente sua defesa
quanto à ausência da documentação, ratificando a informação anteriormente apresentada de que não foi lhe permitido acesso aos arquivos atuais da Prefeitura. Houve uma nova análise, nós convertemos o feito novamente em diligência, identificamos um novo ponto que poderia ensejar na rejeição das contas, foi ofertado contraditório novamente ao gestor, esse novamente veio aos autos, todas as oportunidades ele compareceu aos autos, apresentou defesa, né? Por fim, saliento que os autos não tramitaram pela auditoria nem pelo Ministério Público de Contas, por se tratar de balanço geral anterior ao exercício financeiro de 2010 e que não existe registro da realização de inspeção in loco quanto a esse município, senhora presidente. Este é o relatório. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, como já foi trazido pelo conselheiro relator, os autos não foram ao Ministério Público por se tratar de prestação de contas anterior ao exercício de 2010. Doutor Rodrigo, com a palavra. Senhora presidente, inicialmente a gente faz a análise da documentação, identificamos que o gestor encaminhou toda a documentação obrigatória, deixando de encaminhar tão somente documentos facultativos, complementares, tais como o inventário geral de bens e valores e a relação dos processos licitatórios. A gente ressalta que a ausência dessa documentação não impossibilita a análise nem a elaboração de parecer prévio, mas prejudica a análise quanto ao estoque dos bens móveis e imóveis. Fizemos a análise também dos instrumentos de planejamento, no caso específico apenas da LOA, haja vista a ausência do PPA da LDO, e destacamos que a LOA foi veiculada por meio da Lei Municipal número 21/2006, que fixou receitas e despesas na ordem de 24.800.000 reais, sendo que 20.807 foram consignados para o orçamento fiscal do município, 3.981.000 reais para o orçamento da Seguridade Social, enquanto que as receitas correntes foram estimadas em 18.181.000 reais e as despesas correntes em 15.937.000 reais. Avançamos a nossa análise para os balanços contábeis e destacamos da nossa análise que durante o exercício financeiro de 2007, o município de Mata Grande executou receitas e despesas, respectivamente, na ordem de 19.668.000 reais e 20.048.000 reais, o que representa um resultado deficitário no valor de 380.000 reais. No que se refere à alteração do orçamento, verificamos que houve abertura de créditos suplementares por meio do decreto do Poder Executivo, no montante de R$ 7.317.000 reais, o que corresponde a cerca de 29,49% da receita estimada na LOA, abaixo, portanto, do patamar de 40% que se encontrava autorizado conjuntamente no artigo 5º da LOA. No que se refere ao balanço financeiro, a análise constatou que as receitas orçamentárias foram de R$ 19.668.000 reais, que as despesas orçamentárias foram de R$ 20.048.000 reais, constatou ainda que as receitas extra-orçamentárias foram de R$ 4.303.000 reais e que as despesas extra-orçamentárias foram de R$ 4.039.000 reais, que os saldos de caixa do exercício de 2006 foram de R$ 603.000 reais e que foi transferido para o exercício financeiro subsequente a quantia correspondente a R$ 486.000 reais. Esse é o raio-x do balanço financeiro daquele município. Quanto à variação patrimonial, identificamos que a municipalidade adquiriu bens imóveis no montante de R$ 213.000 reais, bens móveis no valor de R$ 75.000 reais, acrescendo o ativo permanente imobilizado
que alcançou o estoque de 4.207.000, sendo que 2.733.000 reais para bens imóveis e 1.474.000 reais para bens móveis. Em seguida, senhores conselheiros, nós fizemos análise dos limites constitucionais, educação, Fundeb, saúde, do Odécimo e dívida fundada, no qual identificamos, com relação a políticas públicas de saúde, que o município aplicou a quantia correspondente a R$ 2.714.000 reais, correspondente a 25,52% das receitas provenientes de impostos e das transferências constitucionais, e aí computamos despesas correspondentes à subfunção 361, denominada manutenção das ações da Secretaria Municipal de Educação. Quanto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, nós constatamos que o município, no que se refere ao pagamento dos profissionais do magistério, efetuou o pagamento de 60,45%, portanto, dentro do que preconiza o artigo 60, inciso 12 da ADCT, combinada com o artigo 22 da Lei Federal 11.494. Também aplicou mais do que o mínimo de 95% dos recursos durante o exercício financeiro. Aplicou, na verdade, 100%, de acordo com os nossos cálculos. No que se refere a ações e políticas públicas de saúde, constatamos que houve a aplicação de R$ 2.384.000 reais, o que representa um percentual de 21,95%. Quanto ao repasse do duodécimo, eu vou fazer a leitura integral do texto do parecer prévio. Nós constatamos que o repasse do duodécimo à Câmara Municipal de Mata Grande atendeu ao limite estabelecido no parágrafo 2º, artigo 29A da Constituição Federal, com base na receita efetivamente arrecadada no exercício anterior e extraída do Balanço Geral de 2006, relativas às receitas tributárias e das transferências previstas no artigo 153, parágrafo 5º, 158 e 159 da Constituição Federal. Após análise do balanço de 2006, assim como da LOA para o exercício de 2007, o Poder Executivo repassou o duodécimo ao Legislativo no montante de R$ 660.000 reais, valor este que ficou abaixo do estimado na LOA, que era de R$ 708.263 reais, e abaixo também do limite de 8%, que seria de R$ 745.000 reais. Quanto ao repasse do duodécimo à Câmara Municipal, a menor em relação à proporção fixada na LOA, o gestor alegou que o exercício de 2007, o Poder Executivo Municipal efetuava os repasses mensais mediante valores requisitados pelo Poder Legislativo Municipal. Além do mais, tanto o Executivo quanto o Legislativo Municipal sempre zelaram pela economicidade dos recursos públicos, sendo que os valores repassados a título de duodécimo foram suficientes para custear as despesas de manutenção das atividades da Casa Legislativa. Além disso, alega também que se tivesse efetuado o repasse superior a R$ 660.000 reais, os valores excedentes seriam devolvidos aos cofres da Prefeitura, uma vez que não teriam sido utilizados pela Câmara Municipal. Apesar de sua defesa, podemos afirmar que não é lide a obrigação do gestor de repassar o duodécimo à Câmara Municipal, a menor em relação à proporção fixada na LOA, e isso daí existem outros princípios constitucionais que ficariam vulnerados, como o princípio da autonomia administrativa, financeira, orçamentária, que o Poder Legislativo deve deter em face do Poder Executivo. Por fim, quanto ao artigo 182 da Constituição Estadual,
verificamos que o município apresentou dívida fundada no percentual de 30,85%, abaixo, portanto, do que preconiza a Constituição do Estado de Alagoas, em seu artigo 182. Quanto aos limites de despesa com pessoal, nós verificamos que a municipalidade efetuou despesa com pessoal, respectivamente, no valor de 2,06% e 33,36% para o Poder Legislativo e Poder Executivo, dentro, portanto, das exigências estabelecidas no artigo 19 e 20, inciso 3, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, portanto, senhores conselheiros, de forma bem resumida, eu estou trazendo voto no sentido de emitir parecer prévio pela irregularidade e rejeição das contas do gestor, senhor Fernando José de Araújo Lou, gestor do município de Mata Grande, no exercício financeiro de 2007, com fundamento no artigo 31, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, 36, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Alagoas, nos artigos 82, parágrafo 1º da Lei 4.320/64 e ainda nos artigos 1º, inciso 1 e 4, artigo 34 e 94, combinados da Lei Estadual 5.604/94, determinando também a direção do FUNCONTAS que instaure procedimento com vistas a apurar o não atendimento no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência determinada pelo relator ou a decisão preliminar do senhor Franklin Malta Souto, Fernando José de Araújo Lou, esse aqui é o prefeito atual, não é isso? Perdão, ao senhor Franklin Malta Souto Lou, prefeito atual, por descumprimento da diligência proposta por esse relator. É como eu estou votando, senhora presidente. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Conselheiro Fernando, com a palavra. Conselheiro, porque eu realmente aqui dei uma pequena distração. Vossa Excelência se refere aos limites constitucionais todos atendidos do gestor, então, e Vossa Excelência propõe a rejeição da conta? Eu propus a rejeição da conta, também é um limite constitucional, aliás, é um comando constitucional do artigo 29A, parágrafo 2º, segundo o qual o gestor não poderia repassar à Câmara Municipal o duodécimo em patamar inferior ao que foi fixado na LOA. Ele só poderia em uma circunstância, quando o valor fixado na LOA viesse a ser superior ao teto de despesa do Poder Legislativo. E aí a gente faria a ponderação entre duas normas constitucionais, né? Um estabelecendo um comando e a outra estabelecendo um limite máximo de despesa ou de repasse para o Legislativo Municipal. Apenas quanto a esse ponto, e eu saliento que esse ponto, de acordo com a Constituição, não é uma mera formalidade, porque a própria Constituição Federal estabelece em seu, não tenho aqui, mas é no parágrafo 2º, que o descumprimento desse comando, ele é tipificado como crime de responsabilidade. Ora, se é um crime de responsabilidade o gestor passar em um patamar inferior ao estabelecido na LOA, na lei orçamentária, repassar o duodécimo, com mais razão, para a gente, seria um ponto de controle a ser observado para aprovação ou rejeição das contas de governo. É esse o raciocínio que nós temos quanto a este ponto de controle nosso. E a Câmara não reclamou nada? Não, a Câmara não reclamou. A Câmara, ela, segundo o prefeito, nós não obtivemos a participação da Câmara. A Câmara não participa desse processo de balanço geral, de prestação de contas de governo.
toda a comunicação que existe é entre Tribunal de Contas e o gestor, né, e o prefeito. O prefeito alega que a Câmara fazia, na prática, requisições. O repasse era feito por requisições, né, e que teria atendido todas as requisições que foram formuladas, foram feitas pela Câmara Municipal. Essa é a defesa apresentada pelo gestor, né? Eu não considerei, apesar de pode ser uma prática nos municípios, mas eu não estou considerando porque o preceito da Constituição ele é bastante claro e ele, ao valorar esse preceito, ele valora tipificando como uma infração das mais graves, como do ponto de vista político, que é como crime de responsabilidade, né? Só fazer um... Posso? Por favor. Por exemplo, Vossa Excelência questionou o prefeito a respeito disso, ele disse que, na verdade, repassava o que era pedido. Desde que não... Quer dizer, ele deve ter fiscalizado, não ultrapassou o limite dele, ele está pedindo o que mandaram. Então, o presidente da Câmara estava pedindo o que precisava para aquele mês e ele mandava. Exato. Continua a discussão. Conselheiro Marcelo. Vou fazer aqui um preâmbulo pequenininho. Vejam como é importante nós termos em mente e fazermos esses pontos de controle, sobretudo os constitucionais. Veja como é importante nós não apenas não escolhermos o que da Constituição a gente vai ou não analisar. Há uma série, claro, não só constitucionais, alguns com desdobramentos legais e outros puramente legais, limites, pontos de controle, que o tribunal poderia fazê-lo, mesmo sem ter normativa administrativa interna apontando. Isso é evidente, já que nós vivemos num Estado de Direito e assim devemos nos portar. Tendo em vista que essa conduta eu também reputo gravíssima, pois crime de responsabilidade, esse estipulado na Constituição da República,